atentamente, ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema As consequências de um cochilo. Um pequeno cochilo ao volante tem causado a morte de muitos motoristas e passageiros. O sono é um perigo terrível. Aquele que dorme não ouve, não vê e não fala, por estar em seus sentidos físicos temporariamente sem funcionar. É exatamente o que ocorre no sentido espiritual, em que o crente dominado pelo sono espiritual não percebe perigos que o cercam ou oportunidades que lhe surjam pela frente. A Bíblia nos fala de Sísera, comandante do exército de Jabim, rei de Canaã, morto porque dormiu no meio da batalha. Quando fugia, derrotado por Débora e Baraque, foi morto por Jael, cravando-lhe esta mulher uma estaca em uma das fontes enquanto dormia. Juízes capítulo 4, versículos 17 a 22. Ao propor a parábola do trigo e do joio, o Senhor Jesus mostrou que enquanto dormimos, o inimigo semeia o joio. Disse ele: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Um pequeno cochilo tem sido a causa da penetração de maus costumes e hábitos mundanos entre o povo de Deus. Quando dorme o lavrador, o campo se enche de urtigas e espinhos, e tudo que tem valor é sufocado, advindo assim a pobreza. Um pouco de sono, um pouco tosquerejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Foi a advertência de Salomão contra a preguiça, em Provérbios capítulo 6, versículos 10 e 11. Embora tenham direito às bênçãos espirituais prometidas por Deus em sua palavra, quantos crentes vivem uma vida de penúria e miséria espiritual, simplesmente porque dormem? Estão vazios, ocos, sem crescimento espiritual, porque deixaram-se dominar pelo sono e, acomodados, dormem desenfreadamente. Preciso atentar para a mensagem de Jesus na parábola das 10 virgens, registradas por Mateus no capítulo 25 do Evangelho. Esta parábola ressalta o fato que todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vinda de Cristo num tempo desconhecido e inesperado. Na hora da vinda de Cristo, revelar-se-á quais são os crentes verdadeiros que confiam em Cristo e aguardam a sua vinda, e quais são aqueles cuja profissão religiosa não inclui a vigilância, a fé transformadora em Cristo. O sono dá oportunidade ao ladrão. No sermão profético, Jesus mandou que considerássemos isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
foi a advertência de Jesus e está escrita em Mateus 24, versículos 43 e 44. O ladrão é nosso inimigo e ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João capítulo 10, versículo 10. Jesus, porém, veio para que tenhamos vida e com abundância. Vejamos alguns exemplos nas Escrituras Sagradas de pessoas que foram vítimas da terrível consequência do sono. Sansão, o 13º juiz de Israel e um dos heróis da fé, perdeu o sinal de seu nazireado, isto é, consagrado a Deus, e perdeu também o poder, porque adormeceu. Sansão dormiu no joelho de Dalila, uma filisteia que o levou à sua ruína. Ele exemplifica os crentes que acham que Deus estará sempre com eles, mesmo que continuem suas práticas pecaminosas e imorais. Davi, o segundo e o mais ilustre dos reis de Israel, conhecido como homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado e teve por isso graves consequências, exatamente porque adormeceu à tarde e ficou sem trabalhar ou combater na qualidade de um grande guerreiro. Quando uma pessoa está na ociosidade e deixa que outros façam suas obrigações, passando o tempo a dormir e a passear, começa a ver coisas que não devem ser vistas, a cobiçar coisas proibidas e a cometer atos que são condenados. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi cometeu um adultério e, consequentemente, um homicídio. Os capítulos 11 a 24 do segundo livro de Samuel registram as graves falhas espirituais de Davi e os castigos subsequentes da parte de Deus sobre ele para o resto da sua vida. Embora Davi tenha se arrependido dos seus pecados e recebido o perdão da parte de Deus, as consequências disso não foram eliminadas por Deus. O rei Saul perdeu a espada e o cântaro d'água porque dormia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos 7 a 12. Quantas bênçãos têm perdido os que se deixam dominar pelo sono espiritual. Quem dorme em tempo de cega perde toda a safa. Provérbios capítulo 10, versículo 5. Mas quem sai ao campo volta carregando seus molhos, conforme lemos no Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Conhecendo o tempo, o apóstolo Paulo assim escreveu no capítulo 13, versículos 11 a 14 de sua carta aos Romanos. É já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Um espírito de sonolência ameaça a igreja do Senhor. Embora os sinais com toda evidência falem que Jesus breve vem, há muitas pessoas carregadas dos cuidados desta vida, de tal maneira que não enxergam nada. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder
e estar em pé na presença do Filho do Homem, advertiu o Senhor. E Lucas registrou no capítulo 21, versículos 34 a 36 do Evangelho. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Escreveu Paulo em sua epístola aos Efésios, capítulo 5, versículos 14 a 16. Que Deus nos guarde da sonolência espiritual. Deus nos guarde pelo seu poder, seu poder e no seu amor, de nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, pelo teu poder, pelo seu amor. Louvamos-te pelo privilégio de podermos estar nesse microfone, pregando a tua palavra, advertindo o povo da realidade presente, das trevas que cobrem o mundo, para que a tua igreja esteja despertada nesta hora derradeira, nestes últimos dias de sua carreira neste mundo. Oramos por cada ouvinte em sintonia conosco, através das emissoras de rádio, através do site da internet. Oramos, ó Deus, para que a tua bênção seja sobre as suas vidas, seus lares. Pedimos, Senhor, que tu salves muitas almas durante este ano. Conversão de almas, reconciliações, cura de enfermos, libertação de oprimidos, crentes batizados com Espírito Santo e com fogo, e uma igreja avivada para a honra e para a glória do teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br